Você está prestes a conhecer os bastidores de um dos filmes mais controversos e espiritualmente impactantes da história do cinema. Mas atenção, isso não é só sobre um filme. É sobre um homem que desafiou toda uma indústria. Um diretor consagrado por Hollywood, que foi do topo ao exílio após tomar uma decisão radical, mostrar a dor de Cristo sem filtros, sem censura e sem medo. Mel Gibson não apenas dirigiu A Paixão de Cristo, ele pagou o preço por isso. Literalmente. Investiu milhões do próprio bolso. Foi chamado de louco. Rejeitado por estúdios, cancelado por executivos, ignorado por agentes. Mas nada disso o impediu. Porque, segundo ele, essa missão vinha de algo maior. Algo espiritual. O que ele não sabia e talvez ninguém soubesse é que, ao tocar nessa história sagrada, ele despertaria forças que nem mesmo Hollywood conseguiria esconder. Desde os primeiros dias de gravação, a atmosfera no set era carregada. Não apenas pela intensidade das cenas, mas por ocorrências que desafiam qualquer explicação lógica. Relâmpagos atingindo o mesmo lugar 2 vezes. Acidentes em sequência. Lesões reais em cenas que deveriam ser apenas atuação. Jim Caviezel, o ator que interpretou Jesus, não apenas sofreu, ele foi literalmente marcado. Chicotadas que deixaram cicatrizes. Ombro deslocado ao carregar uma cruz de verdade. Desmaios. Silhuetas misteriosas aparecendo no set. E um sentimento constante entre a equipe de que estavam fazendo algo muito maior do que apenas cinema. Algo que tocava o céu ou mexia com o inferno. Porque cada nova cena parecia ser acompanhada por um tipo de resistência invisível. Como se algo não quisesse que esse filme fosse feito. E se você acha que isso é exagero, veja o que aconteceu com os próprios atores. Caviezel, com 33 anos e as iniciais JC, declarou sentir que nasceu para esse papel. Já o ator que interpretou Judas, ateu convicto, pediu batismo após o filme. Coincidência? Ou um chamado? Pedro Sarubi, que viveu Barrabás, contou que viu algo indescritível nos olhos de Caviezel. Uma compaixão genuína, além do roteiro. Técnicos experientes que já tinham trabalhado em superproduções ficaram abalados. Equipamentos paravam do nada. Temperaturas mudavam bruscamente. E havia um peso, quase palpável, pairando no ar. Como se a realidade estivesse colidindo com o sagrado. Não era só um filme. Era um portal aberto para algo que muitos não estavam preparados para encarar. Mel Gibson recusou qualquer suavização. Disse que se era para contar a história da crucificação, ela teria que doer. Que o público precisaria sentir. Chocar. Incomodar. E fazer pensar. Por isso, insistiu em usar idiomas antigos, filmar em locações duras e submeter os atores a condições reais. Não havia luxo, nem conforto. Só fé, suor e sofrimento. O resultado? Um dos filmes mais assistidos e debatidos da história, que dividiu opiniões, mas uniu multidões. A Paixão de Cristo não foi só cinema, foi um ato de guerra espiritual travado diante das câmeras. E quem estava lá, jamais esqueceu. Você acredita que foi apenas coincidência? Ou houve algo maior por trás dessa produção? Comenta aqui embaixo, compartilhe esse vídeo e marque alguém que precisa conhecer essa história. Porque há verdades que a mídia não mostra, mas que continuam ecoando como um grito silencioso, vindo da cruz. O que leva um diretor a desafiar toda a elite de Hollywood para filmar a dor mais ignorada da história humana. Mel Gibson fez exatamente isso. Ele sabia que não estava apenas fazendo cinema. Ele estava mexendo numa ferida espiritual aberta há 2000 anos. Quando decidiu produzir A Paixão de Cristo, não era apenas uma aposta artística. Era uma declaração de guerra contra o conforto, a censura e a distorção cultural. Mel sabia que não haveria apoio, que os estúdios recusariam, que os críticos iriam chamar de exagero e que a mídia zombaria. Mas ele bancou cada centavo com a própria fé. E quando as câmeras começaram a rodar, algo aconteceu. Não era só um filme. Era um campo de batalha invisível. E o que você vai ver aqui são os relatos ocultos, os bastidores espirituais, os acidentes, as conversões,
Os sinais. Se você acha que isso é apenas uma produção polêmica, prepare-se para ver por que ela foi chamada de maldição por uns e milagre por outros. Logo nos primeiros dias de gravação, o ambiente ficou estranho. Não estamos falando de problemas comuns de produção, como atrasos ou falhas técnicas. Havia uma tensão no ar, como se algo invisível estivesse acompanhando cada passo da equipe. O clima oscilava de forma bizarra. Calor escaldante em um momento, frio cortante no outro, mesmo sem explicações meteorológicas razoáveis. Era como se o próprio tempo estivesse se posicionando contra as filmagens. Mas mesmo diante dessas adversidades, Mel Gibson se recusava a recuar. Ele mantinha a equipe unida, inspirada por uma frase que repetia sempre: "A verdade exige sacrifício." E esse sacrifício logo se tornaria literal. Jim Caviezel, intérprete de Jesus, foi atingido por um chicote real, que causou uma laceração profunda. O grito ouvido na cena não era atuação. Era dor. Dor real. E isso foi só o começo. Durante a cena da crucificação, uma tempestade se formou do nada. A produção mal teve tempo de proteger os equipamentos. Um raio atingiu Caviezel, lançando-o ao chão com uma força que fez todos temerem pela sua vida. O assistente de direção, Micheline, também foi atingido, mas em um momento diferente. 2 raios. Mesmo local. Mesmo filme. Coincidência? Nem mesmo os céticos da equipe conseguiam explicar. E o mais impressionante: Caviezel sobreviveu. Voltou às filmagens no dia seguinte. Segundo ele, era como se algo estivesse me dizendo: "Você precisa terminar isso." Não era apenas profissionalismo. Era missão. Era entrega. E quanto mais ele sofria fisicamente, mais intensa ficava sua conexão com o papel. Alguns diziam que nos olhos dele havia algo diferente. Uma chama, uma verdade. As dificuldades físicas ultrapassaram qualquer protocolo de segurança comum. A cruz que Caviezel carregava não era cenográfica. Pesava mais de 70 quilos. Em uma das tomadas ele caiu e deslocou o ombro. Mesmo assim, não interrompeu a cena. O grito de agonia foi mantido no filme, pois representava exatamente o que Mel queria transmitir. A brutalidade da crucificação, sem filtros. Além disso, o ator enfrentava a hipotermia constante nas filmagens externas, em regiões montanhosas da Itália, com ventos de congelar os ossos. Cenas noturnas eram gravadas sob temperaturas negativas, enquanto Caviezel sangrava de ferimentos reais provocados pelos instrumentos utilizados em cena. A dor era parte do roteiro. E o roteiro, parte de uma verdade que Hollywood se recusa a encenar. A verdade do sangue derramado. Mas o que ninguém esperava era que os efeitos espirituais se estenderiam à equipe. Técnicos que nunca haviam se emocionado em nenhum set relatavam sonhos perturbadores, visões estranhas e uma inquietação constante que os acompanhava mesmo fora das gravações. Alguns passaram a questionar sua própria fé. Outros simplesmente abandonaram a produção. Havia uma sensação de que algo maior estava em jogo. Em relatos posteriores, alguns membros da equipe afirmaram ter visto figuras no set, silhuetas com trajes antigos, que desapareciam tão rápido quanto surgiam. Essas aparições nunca foram oficialmente registradas, mas marcaram quem presenciou. Como se a história de Jesus não estivesse apenas sendo representada, mas revivida espiritualmente naquele lugar. E não foram apenas os efeitos sobrenaturais que impactaram a produção. Os próprios atores passaram por verdadeiras transformações pessoais. Pedro Sarubi, que interpretou Barrabás, declarou em entrevistas que seu contato com Caviezel durante as gravações mexeu profundamente com sua alma. Ele dizia sentir nos olhos do colega uma compaixão que ultrapassava a atuação. Já Luca Lionello, que viveu Judas e era ateu convicto, converteu-se ao cristianismo durante as filmagens. Pediu batismo após o encerramento da produção e passou a estudar as Escrituras. Como explicar essa transformação coletiva? Como negar que algo fora do comum estava sendo derramado naquele set? Mel Gibson sabia que seria rejeitado. Quando apresentou o projeto aos grandes estúdios, ouviu risos, desdém e até ameaças de queimar sua carreira. É impraticável, disseram. Ninguém vai assistir a um filme inteiro em aramaico. Mas Mel respondeu com ousadia. Eles não vão ouvir uma língua.
Vão sentir a dor. E ele estava certo. A Paixão de Cristo arrecadou mais de 600 milhões de dólares ao redor do mundo. Sem marketing tradicional. Sem tapete vermelho. Apenas com a força de uma história que há séculos é distorcida, silenciada, maquiada. E quando alguém tem a coragem de mostrar lá como realmente foi, o mundo se incomoda. Porque a cruz ainda fere. A mídia tentou descreditar o filme de todas as formas possíveis. Chamaram de violento demais, antiquado, fanático. Mas mesmo com todos os ataques, o impacto cultural foi gigantesco. Igrejas lotaram sessões. Pessoas choravam nos cinemas. Testemunhos surgiam de todos os lados. Muitos que nunca haviam lido a Bíblia passaram a se interessar. E é justamente isso que assusta os poderosos de Hollywood. Um filme que não precisa de palavrões, nudez ou ideologias para tocar almas. Um filme que com silêncio e sangue falou mais alto que 1000 discursos. Mel Gibson não fez só um filme. Ele levantou um espelho diante da cultura. E ela se recusou a olhar. Depois de tudo isso, Caviezel confessou que sua carreira nunca mais foi a mesma. Portas se fecharam. Convites sumiram. Ele foi lentamente excluído do circuito hollywoodiano. E sabe o que ele respondeu? Valeu a pena. Porque ele sabia que encenar o maior sacrifício da humanidade não viria sem custo. E ele aceitou pagar esse preço. O mesmo aconteceu com Mel Gibson, que passou anos sendo boicotado. Mas mesmo assim, nunca se arrependeu. Porque o impacto de A Paixão de Cristo não está nos prêmios. Está nas almas que ela tocou. Nas dúvidas que ela plantou. Nos corações que ela acordou. E agora, mais de 2 décadas depois, um novo projeto surge no horizonte. A Ressurreição de Cristo. A continuação direta do filme mais controverso de todos os tempos. E novamente, Caviezel e Mel voltam a trabalhar juntos. Sabem que a resistência será ainda maior. Mas também sabem que o impacto pode ser eterno. Porque onde há verdade, há confronto. E onde há cruz, há resistência. Esse vídeo não é só sobre cinema. É sobre coragem espiritual. É sobre pessoas que entenderam que a arte pode ser um altar. E que quando alguém ousa tocar na história sagrada, as forças que resistem ao Evangelho se manifestam. Mas, ainda assim, não prevalecem. Se esse vídeo te impactou, não deixe essa mensagem morrer aqui. Curta agora mesmo para fortalecer esse conteúdo e ajudar o YouTube a espalhar ainda mais. Compartilhe com alguém que precisa ver os bastidores espirituais por trás do maior filme cristão da história. Comente aqui embaixo. Você acredita que Mel Gibson foi usado por Deus para mostrar a verdade? Qual cena de A Paixão de Cristo mais te marcou? E se quiser mergulhar ainda mais nesse universo de fé, bastidores e revelações ocultas, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sino porque vem muita coisa reveladora por aí.